Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do Movimento Aprender para a turma da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Tayane e esta é a nossa aula 2 da semana 23. Hoje teremos matemática. Vamos ver gráficos e tabelas nas páginas 4 e 5. Antes da gente começar, já deixa o seu like clicando no botão do joinha. Então, a atividade 2 começa lá na página 4. Vamos preencher a data de hoje. Hoje é terça-feira, dia 24. O mês é agosto e representamos com o número 8, porque é o 8º mês do ano. O ano é 2021 e podemos abreviar para os dois últimos números, 21. Então, lá no 2.1, vamos fazer a leitura juntos. O Cebolinha, seu pai e seu avô resolveram brincar de futebol. No gráfico a seguir, veja quantos gols cada um marcou. Nós temos um gráfico. Esse gráfico é o gráfico de barras, né? Porque cada informação vem marcada aqui por uma barra. O nome do gráfico é gols. Então, é sobre isso que o gráfico fala, sobre gols. Ele tem 3 informações diferentes. Os gols do avô, os gols do papai e os gols do Cebolinha. Embaixo tem a reta numérica que indica a quantidade desses gols. 2.2. De acordo com o gráfico, responda. A. Quem marcou mais gols? Muito fácil. Quando é um gráfico de barras ou de colunas, é só ver qual é a barra maior. A barra maior é essa daqui do meio, a do papai. Letra B. Quem marcou menos gols? Agora é a barra menor. Aqui no gráfico dá para perceber bem que a barra menor é a primeira, do avô. Letra C. Qual foi o total de gols dessa partida? Para saber o total, tenho que somar a quantidade. Então, a primeira quantidade, nós vamos ver lá no gráfico. Então, nós temos aqui, ó, avô, ele para direitinho na reta que aponta para o número 4. Então, o avô fez 4 gols. Depois, vem o papai. A barra do papai, ela está no meio, entre o 10 e o 12. Então, aqui indica que é 11. Papai fez 11 gols. E, por último, o Cebolinha, a barra dele fica exatamente no 6. Então, o Cebolinha fez 6 gols. Agora é só a gente somar. 4 mais 11 mais 6. Igual nós fizemos nos exercícios de adição, né? A gente separa, ó, unidade de dezena, começa pela unidade, 4 mais 1, 5. 5 mais 6, 11. 11 fica somente a unidade, a outra dezena vai para casa da dezena. 1 mais 1, 2. Então, o total foram 21 gols. Ainda sobre o gráfico. D. Transfira para a tabela a quantidade de gols de cada um. Então, vamos transformar esse gráfico em tabela. Essa tabela tem 2 colunas. A primeira coluna é essa que está escrito pessoas. É a primeira coluna. A segunda coluna, ela marca a quantidade de gols. Então, aqui vamos escrever o nome
das pessoas que mostram aqui no gráfico. A primeira pessoa que mostra é o avô. Vocês vão escrever aqui o nome. Avô. Quantidade de gols do avô. Vai lá no gráfico. 4. Marca 4 gols. O próximo. Papai. Marca o papai. Quantidade de gols. 11. 11 gols do papai. E por último, o Cebolinha. A quantidade de gols vem aqui no 6. 6 gols. Ainda sobre o gráfico, letra E. Qual a diferença entre quem fez mais e menos gols? Sempre que ele fala diferença, a conta é subtração. Como a gente acha a diferença? A diferença é o resultado de uma subtração. Então, ele quer quem fez mais e menos. Quem fez mais? O papai. Quanto ele fez mesmo? 11. E quem fez menos? O avô. Quanto o avô fez? 4. Então, vamos fazer uma subtração de quem fez mais para quem fez menos. Símbolo da subtração, símbolo do menos. Dividimos unidade e dezena. 1 menos 4, dá para fazer? Não dá. Então, a gente vai considerar não somente um, a gente vai considerar os dois números, o 11. 11 menos 4. 7. Então, qual é a diferença entre o maior e o menor? 7. Vocês vão marcar aí 7 gols. Letra F. Qual quantidade de gols equivale a um número ímpar? Então, nós temos 3 quantidades de gols, né? Nós temos o do avô, que está aqui no 4. Nós temos o do papai, que está aqui no 11. E o do Cebolinha, que está aqui no 6. Qual dos 3 equivale ao ímpar? O do papai, né? 11 gols. E quem realizou esses gols? O papai. Letra G. Se apenas o número na resposta da atividade anterior é ímpar, quer dizer que os demais números são. Então, se só o do papai é ímpar, então os outros 2 são pares. Ainda sobre o gráfico, letra H. Observe que os números do gráfico estão dispostos em sequência. Qual a escala que está sendo usada? Isto é, qual o intervalo entre os números? Então, aqui embaixo, a nossa escala, né, nossa reta numérica, ela obedece uma sequência. O primeiro número é o 0. Deixa eu marcar aqui. Então, o primeiro número é o 0. O próximo número é o 2. Quantos números aumentaram aqui? Do 0 para o 2. Aumentaram 2 números. Depois, o próximo número é o 4. Quantos números aumentaram entre 2 e 4? 2 números. Então, a mesma quantidade. Do 4 para o 6, 2 números. Do 6 para o 8, nossa reta numérica, nossa escala, ela está de 2 em 2. Letra I. O pai do Cebolinha está com 34 anos e o Cebolinha com 8. Sendo assim, quantos anos o pai de Cebolinha tinha quando ele nasceu? Para saber quantos anos o pai do Cebolinha tinha, é só fazer uma conta de subtração. Igual fizemos lá para saber a diferença entre os gols. Agora a gente quer saber a diferença entre a idade deles. Então, se o pai do Cebolinha tem 34, o Cebolinha tem 8,
quer dizer que ele tinha quantos anos? 8 anos atrás. Nós vamos tirar 8 de 34. 34 menos 8, separou. 4 menos 8 não é possível fazer. A gente vai pegar uma dezena emprestada. Então, emprestou uma dezena, ele emprestou 10, tá? O 3, que na verdade é 30, ele emprestou uma dezena. Então, aqui agora passa a ser 20. 10 mais 4, aqui vai valer 14. 14 menos 8, 6. 2 menos 0, 2. Eu tenho 2, eu não tiro nada, continuo com 2. Então, quer dizer que há 8 anos atrás, o pai do Cebolinha tinha 26 anos. Letra J. Se o avô do Cebolinha tinha 47 anos quando ele nasceu, quantos anos o avô de Cebolinha tem agora? Então, aqui é o contrário do que a gente fez lá, né? O avô do Cebolinha, há 8 anos atrás, ele tinha 47. Passou 8 anos, que é a idade do Cebolinha. Quantos anos ele tem agora? A conta agora é a adição, é a conta de somar. Nós vamos somar, separei unidade e dezena. 7 mais 8, 15. Não posso pôr o 15 aqui. Vou deixar só o 5, que é a unidade, e o 1 da dezena vai lá para a dezena. 1 mais 4, 5. Então, hoje, o avô do Cebolinha tem 55 anos. Observe as palavras em destaque. Em azul, avô, substantivo masculino. Avó, substantivo feminino. Avô, substantivo masculino. Eu uso para figuras masculinas, para homens. Avó, substantivo feminino. Eu uso para figuras femininas, para mulheres. Letra K. O que há de diferente na escrita das duas palavras? Então, vamos analisar. A primeira letra é a mesma, A. A segunda letra é a mesma, V. A última letra também é a mesma, O. Qual é a diferença? A diferença é no sinal gráfico da última letra. Esse sinal aqui, ó. No avô, nós temos esse sinal gráfico, que é chamado de circunflexo. Na avó, nós temos esse sinal gráfico, que é chamado de agudo. Isso tem a ver com o som da palavra. As palavras, elas significam sons, não é? Então, o A nós usamos para representar o som A. O V usamos para representar o som V. O O usamos para representar o som O ou O. Então, para que a pessoa consiga entender qual é o som que eu quero fazer, quando há duas palavras iguais, eu uso um sinal gráfico. Então, avô não é a mesma coisa que avó. Para que a pessoa entenda, eu vou colocar para avô o sinal gráfico do circunflexo, que o pessoal chama de chapéu, né? O avô usa um chapéu. E para avó, eu vou usar o sinal gráfico agudo, para que ele fique com o som O. Nós brincamos também, né, que a avó, ela usa uma agulha. Então, o chapéu circunflexo para o vovô e a agulha, que é o sinal agudo, para a vovó.
E vocês vão colocar aí na letra K. O que há de diferente na escrita das duas palavras? Os sinais gráficos agudo, eu coloquei aqui entre parênteses, para vocês lembrarem qual é o agudo, e circunflexo. E eu coloquei aqui de novo o circunflexo. Nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e nos encontramos de novo na próxima aula. Tchau, tchau!